Paz do Senhor Jesus a todos vocês que nesse dia 12 de maio de 2024, mais uma vez gratos ao nosso Deus, porque podemos estar reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, ainda com um privilégio maior de termos a Santa Ceia do Senhor e esses nossos irmãos em Cristo que estão conosco neste momento. Agradecemos ao nosso Deus e pedimos que, se você tem sido abençoado, compartilhe com outros estas nossas reuniões, os nossos vídeos, e que Deus abençoe você e sua família e todos aqueles que nos veem através da internet. Nós somos gratos a cada um. Vamos iniciar orando ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Deus justo, santo e bom, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por esta oportunidade que tem nos dado, após um dia de maravilhosas bênçãos, estar compartilhando a tua palavra com esses teus filhos amados que nesse momento estão conosco e com aqueles que nos veem através da internet. Nós te louvamos e te bendizemos e te pedimos a tua presença abençoando a cada um desses irmãos, a cada um dos lares desses teus filhos que estão conosco, o lar daquele teu filho que nos vê através deste meio de comunicação. Também, ó Pai, alcança-os a cada um e continua a estar conosco todas as vezes que reunirmos neste momento. Nós te pedimos a tua presença no santo e precioso nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, hoje, nosso segundo domingo do mês, temos por obediência à palavra do Senhor, a Santa Ceia do Senhor. Aqueles que estiverem preparados podem participar, aqueles que não estiverem preparados também podem se preparar. Mas vamos compartilhar a palavra do Senhor igualmente, de igual maneira. O nosso tema é: o que você vê? É uma pergunta, não? Então, o que você vê? E o nosso texto para responder esta pergunta está baseado no livro de Marcos, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 8, dos versículos 23 ao 26, que é uma passagem bem conhecida da cura de um homem que era cego. Então, aqueles que têm a Bíblia, por gentileza, possam abrir no livro de Marcos, capítulo 8. Os versículos 23 estão 23 ao 26. Está escrito assim: Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspiu-lhe nos olhos. Depois, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse: vejo os homens andando, como se fossem árvores. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida, Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entres no povoado. Alguns minutos atrás, a minha esposa perguntou: mas por que Jesus mandou ele não voltar lá e entrar no povoado onde eles estavam? Daqui a pouco nós vamos ver. Então, vamos iniciar os nossos louvores com dois hinos da nossa harpa cristã: o hino de número 15, bem conhecido pelos irmãos da Assembleia de Deus, e o segundo hino, 169. Hino 15. Amém? Então, conversão. 1, 2, 3. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz.
Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Aleluias, amém, Senhor. Porque foi na cruz, foi ali, e pela fé, porque nós não vimos a cruz, nós não estávamos lá há 2000 anos atrás, então é pela fé, e o Senhor nos abriu os olhos, não? Para compreender esta verdadeira luz, e é a luz do Evangelho e a luz da nossa salvação, Cristo Jesus. O segundo hino, o hino de número 169, que tem por título Ó, Jesus me ama. E, com certeza, também fala com cada um de nós. 1, 2, 3. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar.
Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém. Então, nós não sabemos, nós não conhecemos aqueles que nos veem pela internet e não sabemos nada sobre eles. Alguns sim, outros não. Mas o Senhor está pronto para chamar. O Senhor chama e cabe a cada um de nós decidir por atender ao chamado manso e suave do nosso Senhor e Salvador Jesus. E a nossa resposta deve ser sempre aquela de: sim, Senhor Jesus, faça-se a tua vontade na minha vida. Amém. E daqui a pouco, então, vamos retornar ao nosso texto para, em alguns minutos, porque temos a Santa Ceia do Senhor, também, né, não vamos nos alongar muito. O nosso momento de oração, eu gostaria de iniciar o nosso momento de oração com os nossos irmãos que têm estado conosco, ao irmão Nishimura, a minha cunhada, ao nosso irmão Melvin, que também a irmã Renata, que estão conosco hoje. O pedido de oração do nosso irmão Nishimura, que aqui está conosco. Nishimura, Nihongo dake. Nishimura Kyodai, yoroshiku onegai shimasu. Aí, irmão, aí, moshi moshi. Aí, do desu ka? こんばんは。こんばんは。しっかり。だいぶ体調良くなって、休み明けのちょっと、かったり、あれがなくなったもんですから。で、一応、順調に体も回復して、この暑さに負けないように今度は鍛えなきゃいけないと思ってます。もう感謝、健康でいることが感謝です。この前もたくさんエネルギー注入していただきましたので、ありがとうございます。以上です。はい。Eu oro pelo Rio Grande do Sul. Parece que foi a tragédia foi demais, né? É uma cidade ficou ilhada 50 mil pessoas, né? Diz que estavam boiando, né? Ficou ilhada, não conseguiram sair. Uma cidade, imagina. A mídia não fala 90 pessoas, não sei o quê. Mas, e o exército também nem foram ajudar, né? O exército nem tinha colocado a mão, nem nada. Assim, e estava vindo pessoas do Uruguai, Paraguai, de fora ajudar. Imagina. Então, e as pessoas, os voluntários também ficaram impedidos de levar as coisas e tanta coisa, né? O aeroporto ficou fechado e tal. Então, eu oro, né, para eles, né? E tem muita gente assim, né? Sem abrigo, sem comida, sem água, tanta coisa, né? Sem primeiro, né?
Pastor, graça e paz, tudo bem? Graça e paz. Amém, pastor. Pastor, realmente só agradecer a Deus pela semana. Uma semana bastante abençoada, bastante trabalho também, depois já da Golden Week. Então, agradecer a Deus por isso. Agradecer a Deus também pela vida das mamães aqui da nossa reunião, né? Nós já estamos aqui pelo Dia das Mães. Que o Senhor continue abençoando a vida dessas varoas poderosas e gloriosas aí. Que Deus continue espalhando aí o perfume de Cristo. Amém, Jesus. É isso. Irmã Renata, algo? Eu queria pedir pelo meu avô, que ontem ele passou mal, falta de ar, teve que ir para o hospital. Ele já está em casa, mas vai ter que passar pelo médico para ver o que aconteceu. Ele tem bronquite, tem asma, mas 90 anos, né? Paz. Marca passo e ele passou mal. Queria pedir oração. Ele fica bem nervoso, ele fica cansado, acaba piorando a situação. Para que Deus trazer paz, calma, tranquilidade pro coraçãozinho dele, né? Eu vou pedir à irmã Mieko para a tradução do que o nosso irmão Nishimura falou. O irmão Kazu agradece pela saúde, que ele está bem melhor, né? E que não venha um calor de novo para ele não gosta do calor, né? Então, ele ora para que o calor amenize nesse país. Aleluia. Amém. E agora aqui à nossa esquerda, nós temos o nosso irmão Leandro e a nossa irmã Luzinete. Vou iniciar com a nossa irmã Luzinete. E, por final, saudamos o nosso irmão Leandro, que está pela primeira vez conosco, mas já de algum tempo nós conhecemos este irmão. Irmã Luzinete, por gentileza. Amém. Pai, Senhor, Ah, gostaria de agradecer a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Pedir pelos meus pais, porque ainda as pessoas não desocuparam, né? Mas já estão para desocupar a casa. Que Deus abençoe, que dê tudo certo. E também pedir pelos irmãos do Rio Grande do Sul, para que o Senhor possa entrar com uma providência de misericórdia, em nome de Jesus. Obrigada pela oportunidade. Amém. Então, lembre-se da nossa irmã Luzinete, que ela está num estado adjacente, ou seja, Santa Catarina, e bem próximo ao Rio Grande do Sul. Mais próximo do que nós, com certeza. Leandro, nos ouve? Ok. Rapaz, perfeito. Antes de mais nada, antes do Leandro iniciar o seu pedido de oração, nós saudamos o nosso querido irmão em nome do Senhor Jesus. Bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu lar, a sua família. E, por gentileza, fique em paz. E qual seria o seu pedido de oração nesta noite? Primeiramente, eu louvo a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Com todos nós. Eu sou muito grato a Deus por todas as coisas que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família. Eu oro a Deus por tudo que a gente possivelmente precise durante a vida. Agradeço por tudo, porque primeiro é a vontade de Deus que tem que ser feita, né? Porque a minha vontade nunca é a mesma vontade de Deus. Então, a vontade que Deus tem para a nossa vida sempre é a melhor. Aleluia. Seja feita a vontade dele, de acordo com os planos dele, e eu oro a Deus que esses sinais que estão aparecendo sejam logo do retorno de Jesus, que a verdadeira justiça seja feita brevemente. Maranata. Maranata. Amém. Aleluia. Aleluia. Muito grato. A esposa tem algum pedido? Não, ela está só ouvindo. Amém. Amém. Depois, no final, conversa. Oi? Só mais uma adendo. Eu peço a Deus que abra os olhos espirituais de todas as almas que Ele quer salvar nesses últimos dias, para que todos possam ver a verdadeira guerra que a gente está vivendo. Deus diz que a terra jaz no maligno, então a gente tem que ver o que é que Ele está usando contra a gente, que a gente possa seguir o verdadeiro caminho para conseguir a salvação. Agradeço a oportunidade. Amém. Jesus. Muito grato, meu querido irmão Leandro. Irmã Mia, por gentileza.
Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Agradeço a todos, em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães. Amém. Feliz Dia das Mães. É. E aquelas que também não são mães, aquelas que nos veem pela internet, que não Para as sabemos, tias, para as nós, sobrinhas, a né? todas as mulheres que têm esse privilégio de Uhum. dar à luz. Amém. Então, eu só tenho que agradecer, né? E também pelas catástrofes que está tendo, não só no Rio Grande do Sul, teve em Mississippi, teve na África, as guerras, né? Então, às Vamos orar. vezes a gente localiza em um só lugar, mas nós temos que ser mais abrangedor, né? Abrangentes. 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 E também peço também para as senhoras ou as mulheres, também no culto de quarta-feira aqui no Japão, às 8 horas da manhã, e no Brasil, terça-feira, às 20 horas, Amém. estamos reunidos em culto de oração e intercessão das senhoras. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Amém. E lembre-se nas vossas orações, então, do nosso irmão Anderson, que ainda está impossibilitado de estar conosco, a sua esposa Keiko, e agradeço ao Senhor porque a Miliane, a nossa filha, então, teve aí uma febre alta durante a semana, mas o Senhor tem recuperado. Hoje já estava alegre de estar na casa do Senhor pela manhã, juntamente conosco e com as crianças e o marido. Então nós louvamos ao nosso Deus e somos gratos a Ele, porque o Senhor ouve a nossa súplica e a nossa oração e Ele responde no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus justo, santo e bom, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cada um desses pedidos aqui dirigidos nesta noite, estão com certeza diante do teu altar. A restauração daquele que precisa ser restaurada, a saúde, as forças. Ó Senhor, assim como o avô da nossa irmã, que aqui está, ó Senhor, irmã Renata, ao seu esposo também, o nosso irmão Melvin, que o Senhor esteja abençoando esse lar, esta família, assim como a Débora, a filha desses nossos irmãos, a nossa irmã em Cristo. Continua, por misericórdia também, concedendo graça, sabedoria, saúde e forças ao nosso irmão Nishimura e à sua esposa, para que possam também estar diante de ti com alegria. Ó Jesus, santo é o nosso Deus. Continua por amor e em nome de Cristo Jesus, atendendo a esses que têm orado em favor da nossa nação, daquilo de tão trágico que tem acontecido no Rio Grande do Sul, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, é permissão do nosso Deus, ainda que nós não compreendemos, porque a nossa mente é infinitamente pequena diante da grandeza infinita do nosso Deus, e Ele sabe e faz perfeitas todas as coisas. E nós pedimos que o Senhor esteja ali abençoando ricamente, poderosamente, aqueles que querem estar contribuindo, colaborando e ajudando aos nossos irmãos necessitados e a todos aqueles do povo ali do Rio Grande do Sul. Nós te pedimos a tua presença, Pai amoroso. Que o Senhor esteja abençoando por misericórdia também a nossa irmã Luzinete na resolução desta dificuldade, desse problema que o Senhor já tem abençoado ricamente, poderosamente, continuamente, e que o Senhor com certeza vai vai continuar a obra e o Senhor vai completar na vida deste casal e na vida dos nossos irmãos familiares da irmã Luzinete. No nome de Cristo Jesus, nós cremos e confiamos. Ao nosso irmão que está conosco neste momento, ó Deus amado, fica com ele, nosso irmão Leandro, abençoando, guardando, protegendo, atendendo ao pedido e à súplica do coração desse teu filho, ó Deus Santo. E é para nós privilégio de podermos estar compartilhando a tua palavra na presença de cada um desses teus filhos que têm estado conosco. Fica por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, concedendo graça e sabedoria a cada um de nós. E nós te pedimos as tuas bênçãos, abençoando cada mãe em mais um ano que se passou, e aquelas que não puderam ser mãe, aquelas que ainda não são mãe,
que o Senhor também esteja abençoando, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. No nome do Senhor Jesus, te pedimos esta presença preciosa, atendendo o coração, a súplica do coração de cada um desses teus filhos. E estende as tuas bênçãos aos familiares daqueles que estão na internet nos vendo, no nome de Cristo Jesus. Cada lar, cada família continue e permaneça sendo abençoado por ti. É o desejo do nosso coração e te pedimos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito grato ao nosso Deus, que tem concedido, tem permitido, mas o Senhor Jesus já nos alertou há 2000 anos atrás. Então não é algo que para os cristãos é novidade ou que é algo estranho. Não tem nada de estranho. Tudo há de se completar segundo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre os sinais do final dos tempos. E continuaremos perseverando em oração para que o Senhor continue abençoando a cada um de nós até o momento da nossa partida. Querendo Deus, junto com a Igreja de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bem, vamos ao nosso texto, que é um texto que é muito importante, sobre a cura de um homem. E este homem, então, foi levado ao Senhor Jesus, porque ele até então ficou cego, e ele encontrou e teve um encontro efetivo e maravilhoso com o Senhor Jesus. Então, esse texto nos apresenta um homem cego que está prestes a experimentar uma sublime emoção, algo que para ele não houve uma outra situação em que ele pudesse glorificar mais o nome do nosso Deus. Pelo milagre que o Senhor Jesus vai realizar. Então, ele já está prestes a receber este milagre, confiando. Então, ele está, com certeza, com o seu pensamento e todo o seu ser direcionado para aquilo. Então, ele vai voltar a ver. Por que é que eu sei isso? Bem, daqui a pouco nós vamos ver, então, que o texto nos garante que ele voltou a ver. Então, aqui, nesse texto, um grupo de pessoas trazem um homem cego até o Senhor Jesus para que ele toque no homem. O Senhor Jesus tocasse neste homem. Pois neles não sabiam, essas pessoas não sabiam que o Senhor Jesus podia e pode curar com uma palavra, simplesmente com a palavra do Senhor ou com um pensamento do Senhor. Não necessita uma palavra, não necessita tocar. Ele não precisa tocar na pessoa, mas eles não pensavam desse jeito. Eles pensavam que havia a necessidade do toque do Senhor Jesus. O que, em algumas situações, o Senhor Jesus realmente tocou na pessoa que estava enferma. Então, esse milagre na verdade, é uma parábola em ação. É só perceber os acontecimentos que são registrados. Por quê? Pois o Senhor Jesus está mostrando que ele é o Messias, o próprio Deus em carne, e muitos, infelizmente, até o dia de hoje, ainda não entendem isso. Hoje, para muitos, Jesus, um grande profeta, morreu e está morto em algum lugar. O que é um grande engano, um erro, porque ele ressuscitou e vivo está à destra do Pai para todo sempre. Então, isso é que ele mostrou também através desta parábola. Então, essa passagem nos revela uma forma como Deus abre os nossos olhos espirituais, guiando-nos pela mão passo a passo, porque ele também guiou a este homem. Então, ele pode abrir os nossos olhos espirituais e daquele que não tem a visão dos olhos carnais ou dos olhos físicos. Então, será que a nossa visão espiritual hoje está correta? Porque não precisamos que ele abra nossa visão. O Senhor Jesus realmente está em foco claro e nítido no nosso coração? Ou está mais ou menos, temos algumas outras coisas em foco? Ou em algumas outras coisas que estão nítidas e o Senhor Jesus ainda não está completamente nítido?
também tem que pensar. Então, creio que há uma palavra de ajuda e esperança para o nosso coração nessa mensagem, nesta palavra, nestes versículos. A primeira coisa que o Senhor Jesus fez, ou que ele faz, ele foi pegar o cego espiritual, ou o cego, evidentemente, também cego físico, pela mão e levá-lo para uma nova vida. Então, ele fez este ato para com uma pessoa que era cega, mas ele pode, uma pessoa cega, a palavra não é física, mas fisicamente cego. Mas também existe o que ele pode fazer com todos que são espiritualmente cegos, levá-los pela mão para uma nova vida. É o que o Senhor fez comigo e faz com muitos. Então, o Senhor sempre nos leva pela mão para um lugar seguro, nos guiando continuamente. Foi o que ele fez com esse homem, levou para um outro lugar. E o Senhor Jesus nos leva para junto dele, para um lugar seguro, e ele está sempre e o tempo todo conosco. E como? Com ternura e paciência. Muitas vezes nós não queremos, não respondemos ao primeiro chamado do Senhor, mas depois aconteceu comigo, mas depois de muito ele nos chamar, nós respondemos e somos por ele recebidos. Então, um aperto de mão, que foi o que ele fez. Na verdade, ele não fez isso, mas nós sabemos que um aperto de mão é uma ligação breve, é uma ligação física breve. Você dá um aperto de mão quando você cumprimenta uma pessoa, quando você encontra com uma pessoa. Mas segurar na mão de alguém durante uma caminhada, que foi o que ele fez, ele pegou o homem, tirou do povoado e levou para um outro lugar. Então, esta mão que segura alguém durante uma caminhada é uma experiência mais íntima. Você não vê ninguém andando de mãos dadas, que não tem uma certa intimidade um com o outro. Agora, eu dou a mão para uma pessoa que eu encontro, eu não tenho intimidade nenhuma com ela, muitas vezes nem relacionamento. Mas segurar na mão, como o Senhor Jesus faz conosco, é porque ele e nós com ele temos uma certa intimidade. Então, o Senhor Jesus segura na nossa mão durante todo o nosso caminho, porque ele se importa conosco. Ele se importa conosco e também nos ama com amor incondicional. Então, é assim que o Senhor guia os pecadores perdidos e cegos espirituais, que são muitos, pois eles não podem chegar a Deus sem a ajuda do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. O Senhor vem até nós. Onde está escrito isso? Como eu posso direcionar esta frase a cada um dos irmãos, essa afirmação? Está escrito no livro de João, capítulo 6, versículo 44. O Senhor Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, não sou eu que vou até Jesus. É muito comum usar esta forma de expressão, mas ninguém vai até Jesus. Aí está escrito: ninguém pode vir a mim, ou seja, ao Senhor Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, se eu um dia fui até Jesus, foi porque o Pai, né, nos levou até Cristo Jesus. E ele continua o versículo: e eu o ressuscitarei no último dia. Amém, que é glorioso. Então, o Senhor vem até nós, nos conduz até o Filho e nos socorre e nos fortalece na nossa dura caminhada. Ele permanece conosco. Então, ninguém pode vir ao Pai se o Pai não o trouxer. Então, geralmente, o Senhor Jesus falava ou tocava e a pessoa era curada. Neste caso, aqui nestes versículos, o Senhor Jesus usa um processo em duas etapas. Então ele disse: Lázaro, sai. Então, ele falou. Ele não foi lá dentro e tocou no Lázaro. Ele falou. Então ele ordenou, o Lázaro saiu. Então, assim como ele tocou no filho da viúva, então ele tocou. Ele não falou, ele tocou.
diferentes processos, mas de uma só etapa. Aqui ele usa duas. Por quê? Então, isso nos mostra que o Senhor Jesus trabalha de múltiplas formas. Não posso colocar ele num determinado padrão. O Senhor faz assim. Se ele fez assim com você, ele faz assim comigo. De jeito nenhum. Ele fez com você, mas ele pode fazer comigo de outra forma. Então, isso nos mostra que ele trabalha de múltiplas formas. Então, Jesus cuspiu nos olhos do homem. Por que ele cuspiu nos olhos do homem? Bom, se fosse no meu ou no de alguém, já ia falar alguma coisa que o Senhor Jesus não ia gostar, né? Não tem uma forma mais higiênica, Senhor, para fazer isso? Não, né? Então, Jesus cuspiu nos olhos do homem porque, nessa época, se pensava que a saliva tinha poder curativo. Podia até ter, mas tinha um poder bacteriano, como tem até hoje, muito grande, dependendo da boca, né? Então, nessa época, era comum e se acreditava, por isso que ele realizou desta forma, talvez, porque ele sempre fazia aquilo que as pessoas entendiam. Então, indicando para o homem cego que o Senhor ia fazer algo em seus olhos e, em seguida, o Senhor Jesus impôs as mãos sobre ele. Então, ele cuspiu e impôs as mãos sobre ele e perguntou: vês alguma coisa? Então, ele, né, perguntou ao homem. O homem falou: vejo homens como árvores andando. Então, ele disse: vejo homens como árvores andando. Isso nos informa que esse homem nem sempre foi cego. Ele viu algum tempo, porque ele identificou pessoas, mas a cura ainda não estava completa, pois ele não via com clareza. Ele vê homens, mas parece planta andando, parece árvores andando. Esse homem falou árvores caminhando, não estava nítida. E muitas vezes isso ocorre na vida de muitos cristãos e assim não conseguem entender quão grande e poderoso é o Senhor Jesus. Eles precisam o quê? Precisam de um segundo toque do Senhor Jesus para que tudo fique claro e nítido. Muitas vezes, basta uma vez só e o Senhor Jesus já faz uma obra completa na vida do pecador, do perdido, daquele que é cego espiritual. E muitas vezes a necessidade de uma ou talvez de mais, né? Esse toque. Por isso que muitas vezes pedimos: Senhor, refaz, renova, restaura. Porque às vezes há necessidade, por diferentes razões, né? E na vida de muitas pessoas. Então, esse cego é uma ilustração da vida não, uma ilustração da viva condição do homem andando em trevas e sem Jesus. Essa daí é uma condição desta vida presente, onde muitos ainda continuam andando em trevas. E por quê? Andam em trevas porque não tem Jesus, porque ele é a luz do mundo. E se o irmão ou a irmã tem o Senhor Jesus, sabe que não anda em trevas. Então, mas o Senhor Jesus também tira o pecador perdido de uma total cegueira espiritual e leva-o para um lugar onde podemos ver claramente a sua presença. Então, o Senhor pega um pecador perdido como eu e a cada um de nós tinha uma deficiência visual. Poderia não ser cego totalmente, mas tinha uma deficiência visual. Espiritual, é claro. E o Senhor vai nos levando cada vez mais à presença dele para ver claramente aquele que é o nosso Deus. Então, o Senhor tem poder para pegar o homem do versículo 23, que estava cego, e transformá-lo no homem do versículo 25 desse texto que nós lemos, o qual o homem foi restaurado completamente. Então, somente o Senhor pode abrir os nossos olhos espirituais, sim, para compreender o seu sublime propósito na nossa vida. Todos nós temos um propósito estabelecido pelo Senhor. E como é que eu vou cumprir os propósitos do Senhor se ele não me abrir os olhos? Eu dependo dele para isso. E o nosso texto, para compreender melhor, está no livro da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios,
A primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Está escrito assim: 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro. E é verdade. Continuamos a ver o Senhor Jesus, mas de uma forma obscura, porque o nosso entendimento é curto demais, o meu pelo menos é, para compreender o Senhor Jesus. Aí ele diz: mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, isso era Paulo, que conhecia o Senhor Jesus e viu o Senhor Jesus pessoalmente, ressuscitado. Então, ele diz: agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente. Então, você e eu também conhecemos o Senhor em parte. E nesta terra não poderemos conhecer o Senhor plenamente. Buscamos, sim, conhecer mais, mas plenamente esta nossa mente não consegue. Então, assim, o versículo continua: assim como também sou plenamente conhecido dele, né? Claro. Então, ele nos conhece plenamente. Nós não nos conhecemos nem a nós mesmos plenamente, quanto mais ao nosso sublime Salvador. Impossível, não? Nesta vida presente. Então, ele abre os nossos olhos e nos faz crescer na graça e no conhecimento, que é o que está escrito na carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Uma parte do versículo, porque é um versículo bem conhecido. Antes crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então ele abre os nossos olhos para conhecer ao Senhor Jesus. Então crescei na graça e no conhecimento. Porque Jesus disse para o homem não voltar para Betsaida. Então ele curou o homem, primeiro ele pegou o homem, tirou do meio dele, andou com ele, pela mão, com certeza, guiando-o pela mão, porque ele era cego, levou-o para fora da cidade. E por que ele levou para fora da cidade e ele disse para não voltar para Betsaida, para a cidade? Por quê? Você pode ler em Mateus, capítulo 11, versículo 21 e 22. Mateus 11, 21 e 22. Aí está escrito: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, duas cidades. Porque se em Tiro e Sidom se realiza, Tiro, o nome de uma cidade, e Sidom, o nome da outra. Se lá, nessas cidades, se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se arrependido com roupas de saco e cinza. Por isso, eu vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. Né? Que era de Corazim e Betsaida. Então, uma repreensão bem grave para aqueles que eram de Betsaida. Então, o Senhor Jesus, na verdade, ele foi rejeitado nessa cidade. Betsaida foi rejeitada pelo Senhor Jesus por causa da sua incredulidade. Então, por isso que ele passou, encontrou uma pessoa, tirou de dentro da cidade, do meio do povo, e levou para um lugar distante por causa da incredulidade do povo. E por causa da incredulidade do povo, aí está o resultado do que vai acontecer, né, no dia do julgamento dessas cidades. Porque em outras cidades o Senhor fez sinais e maravilhas e eles entenderam. Então, eles não quiseram receber a luz do mundo, infelizmente, como existe até hoje. Por isso, Jesus tirou o homem para fora da cidade para curá-lo e mandou que ele não voltasse lá. Então, o Senhor sabe e faz perfeita todas as coisas. Por que isso? Nós, muitas vezes, podemos até não entender. Então, se rejeitarmos a palavra de Deus e ao Senhor Jesus, ele poderá se afastar de nós.
o que é muito natural e muito perigoso. Mas o Senhor espera com paciência e com seu terno amor pelo pecador que anda em trevas. Conhece alguém que está em trevas? Continue a falar de Jesus para ele. O Senhor é paciencioso e tem um amor incondicional para com o pecador que ainda anda em trevas, ou seja, é um cego espiritual. É melhor perder o inferno e ir para o céu com Jesus. O que é que você acha? Ah, então, levar a palavra do Senhor ao perdido e fica por conta do perdido receber ao Senhor ou não. O nosso dever é esse. Então, o que é que você vê hoje? Você se sente como um pecador perdido indo para o inferno ou como um salvo indo para a eternidade com Jesus? Nós não sabemos quem nos vê pela internet, conhecemos esses irmãos que estão presentes conosco, mas muitas vezes nós não vemos, muitas vezes não. Com certeza nós não sabemos os pensamentos das pessoas, como elas se sentem. Creio que todos deveriam se sentir como um salvo por Cristo Jesus, indo para a eternidade com ele, como falou o nosso irmão Leandro. Por isso que nós aguardamos a vinda de Cristo e que é melhor ele vir buscar a igreja e sermos arrebatados com o Senhor. E, com certeza, Jesus é a única solução e não há outra para este mundo perdido. Se você se sente um cristão restaurado por Jesus, que tem a sua visão com foco no Senhor e no seu reino. Então nós devemos, será que nós somos assim? Fomos restaurados por Cristo Jesus e agora a nossa visão está com o foco nítido no Senhor e no seu reino, ou seja, o reino do nosso Senhor e Salvador aqui na terra. O que devemos fazer? Permanecer firme e constante na caminhada com o Senhor. Não olhar para a direita nem para a esquerda, mas para o alvo, que é Cristo Jesus. E não permitir que nada venha atrapalhar o que você vê hoje, aquilo que nós vemos hoje. Ou seja, a forma que nós vemos o nosso cristianismo, a forma como nós vemos o nosso Senhor e Salvador. Não vamos mudar. O mundo está mudando muito rápido, muita modernidade, mas vamos continuar a nossa caminhada, não permitindo que o mundo venha a nos engolir junto com ele. O mundo jaz no maligno, disse o Senhor, e nós sabemos que o maligno está cada vez mais furioso, porque ele sabe que o dia dele se aproxima, de onde ele será lançado no lago de fogo e enxofre para a eternidade. Então, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é que deve nos orientar a nossa caminhada. E devemos, agora que nós deixamos os nossos olhos espirituais serem abertos pelo Senhor, vamos continuar firmes com eles, porque senão, depois de algum tempo, poderemos voltar a ter a nossa vista ofuscada pelas atrações do mundo, e muitos, infelizmente, sei que muitos o conhecem e sabem alguém que era cego, foi restaurado pelo Senhor, mas se cansou, desistiu no meio do caminho e voltou então a ser escravo do pecado e um cego espiritual. E não aconteça com nenhum de nós, com nenhum de vocês, porque isso não é raridade, isto acontece com frequência. E para nós nos alegrarmos hoje, temos a Santa Ceia do Senhor e vamos participar nesses poucos minutos que nos restam. Vamos participar com alegria, confiantes que aqui temos o corpo de Cristo e o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário em nosso favor. O nosso texto está em Romanos. O nosso texto está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, até o 26. Assim está escrito, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Bom, nós temos o nosso pão, que para nós representa o corpo de Cristo. Fazemos isto no segundo domingo do mês, e para nós é uma forma de buscarmos mais a presença do Senhor através da nossa confiança de que participamos do corpo de Cristo, porque ele disse, em memória de mim, como nós vamos ler daqui a pouco. Vamos fazer isto em memória de mim. E fazemos em memória, para que não nos esqueçamos de que o corpo de Cristo Jesus foi inocentemente pregado naquela cruz, porque ele, sendo inocente, entregou-se voluntariamente para salvar um tão grande pecador como eu. E nós continuaremos confiando nesta palavra e continuaremos cumprindo este mandamento. Fazer isso todas as vezes que reunirdes e proclamar a volta do Senhor Jesus. Aqui vamos ler daqui a pouco. Então vamos pegar o nosso pão, aqueles irmãos que têm um pedaço de pão. Então, o nosso pão. E vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai maravilhoso, este pão que temos em nossas mãos, a cada um desses irmãos que neste momento é possível estar conosco, aqueles que nos veem pela internet, ó Deus Santo. Confiamos que o Senhor é Deus fiel, que o Senhor não muda, o Senhor permanece um Deus santo e requer de nós a nossa santidade. Por isso dependemos inteiramente do sacrifício de Cristo Jesus para que possamos continuar a nossa caminhada cristã. E nós temos nesta noite esse privilégio de participar em memória do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É no nome de Cristo Jesus, Pai amoroso, que nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas ofensas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Participamos juntos e louvamos ao Senhor com um hino que a irmã Mieko já tem preparado aqui, o 301. A primeira estrofe e o coro. 301 da harpa cristã. 1, 2, 3. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Bem, e do mesmo modo, então, tomou o pão, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Então, uma promessa do Senhor que ele vai voltar. E eu devo, então, todas as vezes que eu comer deste pão, não é daquele pão que eu como na hora do café da manhã. É diferente. Aquele pão é para alimentar o nosso corpo físico. Este corpo é para alimentar o nosso. Este pão é para alimentar o nosso corpo espiritual. E, da mesma forma, nós devemos também nos lembrar que este sangue derramado na cruz do Calvário está representado neste cálice, que é este cálice é a nova aliança no meu sangue, no sangue de Cristo Jesus, uma aliança perpétua, eterna, e que não haverá necessidade de nenhuma outra, porque essa está consumada, está completa na cruz do Calvário. No nome do Senhor Jesus, participamos juntos
Aqui temos o nosso cálice. E louvado seja o nosso Deus. Deus justo, santo e bom, que por causa do teu amor incondicional tem entregue teu único e amado Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher, mas sem pecado. Viveu uma vida inteira sem cometer nenhum erro, nenhuma falha, nenhum engano, nenhuma ofensa, nenhum pecado. Mas agradou a ti, ó Pai, moê-lo naquela cruz, em meu lugar, em nosso lugar, para nos conceder a alegria e a presença do teu Espírito Santo e a vida eterna. Continua a estar conosco, com esses teus filhos, com aqueles que podem estar participando e aqueles que não podem estar participando neste momento. Permanece com cada um deles. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Participamos juntos. E louvamos ao Senhor com a segunda estrofe do nosso hino 301. 1, 2, 3. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Ó amado Deus e Salvador Jesus, tem aberto os nossos olhos espirituais. Sabemos que o Senhor é aquele que cura, que renova, que restaura, que restabelece. E dá nova vida ao triste, miserável e perdido pecador como nós. Por isso te agradecemos, Senhor meu Deus, porque tem um amor incondicional para com todos e não quer que nenhum se perca. Que aquele que ainda não conhece a Cristo Jesus, venha a conhecer a Cristo Jesus como Ele é. Ainda não temos a nossa visão restaurada, mas um dia estaremos vendo o Senhor como Ele é, face a face, segundo está na Tua palavra. Hoje nós o vemos pela fé. Sentimos a presença do Senhor pelo Teu Espírito Santo. Mas um dia poderemos tocar no nosso Salvador para todo sempre. E é no nome de Cristo Jesus, Pai, que nós te agradecemos por esse privilégio. Te pedimos as tuas bênçãos na vida, no lar, na família de cada um desses teus filhos que estão conosco, aqueles que nos veem, que nos acompanham e que nos incentivam a continuar com esse trabalho. Agradecemos a vida de cada um, no precioso e santo nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Que possamos estar reunidos aqui no próximo domingo com o favor do nosso amado Deus. Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe o teu povo, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.